Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Falar de História. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus. Hoje você vai conhecer mais uma história fascinante dos nossos bravos filhos e filhas do Brasil que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo, você vai conhecer a história da incrível jornada do piloto brasileiro Danilo Marques Moura, que foi abatido pelas antiaéreas alemãs e acabou caindo em território inimigo. O que você faria se estivesse completamente sozinho nas linhas inimigas durante a Segunda Guerra Mundial? Você desistiria de reencontrar sua família? Você se entregaria aos alemães? Você ficaria escondido até os limites de suas forças? O que você faria? Danilo Marques Moura, um dos muitos bravos pilotos da Força Aérea Brasileira que lutou durante a Segunda Guerra Mundial, fez algo que ninguém poderia imaginar. Danilo Marques Moura, filho de Gilberto Moura e Maria Emília Marques Moura, nasceu no dia 30 de junho de 1916 em Cachoeira do Sul. Seus pais eram agricultores que trabalhavam com plantação de arroz. Danilo, filho mais novo, viveu boa parte de sua juventude em Porto Alegre, onde se destacou no Colégio Rosário. Danilo se inspirava muito em Nero Moura, seu irmão mais velho e um dos oficiais mais importantes e distintos da antiga aviação do Exército. Eles mal sabiam que anos mais tarde lutariam lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial. Danilo então decidiu seguir os passos de seu irmão mais velho. Ele também queria se tornar um piloto. Nero não pensou duas vezes e decidiu também pagar um curso para Danilo no Aeroclube do Rio Grande do Sul. O tempo passou e em 1941, Danilo se tornou um piloto civil. Nesse mesmo ano, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde chegou a trabalhar no Ministério da Agricultura. Mas, no fundo, ele queria ir muito mais além. Em 1942, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, Danilo decidiu ingressar no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica, nos Estados Unidos. Foi nessa mesma época que o Brasil declarou guerra às forças do eixo. A partir daquele momento, o governo americano e o governo brasileiro começou a adotar medidas conjuntas para preparar militares para a guerra. Danilo então se mudou para Randall Field, onde centenas de pilotos militares americanos se formaram. Após concluir o curso, Danilo acabou sendo convocado como aspirante a aviador e designado para servir na seção de aviões de comando de gabinete do ministro. Tal unidade era comandada pelo seu irmão, ou então Major Nero Moura. Danilo decidiu ingressar como voluntário no primeiro grupo de aviação de caça, como segundo-tenente aviador. O tempo passou e Danilo, junto com seu irmão e outros filhos e filhas do Brasil, partiu para a Europa, para lutar na maior guerra da nossa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, Danilo chegou a desempenhar funções como chefe de garagem de veículos, mas também atuou em missões no lendário P-47 Thunderbolt. A primeira missão de Danilo foi no dia 19 de novembro de 1944, mas foi em 1945 que o piloto brasileiro
realizou a missão que mudaria para sempre a sua vida. No dia 4 de fevereiro de 1945, Danilo Moura, então segundo-tenente da recém-criada Força Aérea Brasileira, partiu para uma missão destinada a atacar uma ponte ferroviária na cidade de Treviso, no sudeste da Itália. Essa região era fortemente vigiada pelo exército alemão. Danilo Moura voava como ala de Joel Miranda quando, de repente, o seu P-47 foi atingido pelas antiaéreas alemãs. A aeronave de Danilo começou a perder força de uma forma assustadora, enquanto ficava coberto pela fumaça negra. O barulho estrondoso das antiaéreas quase estourava seus tímpanos. Em questão de segundos, Danilo se viu em queda livre. O solo se aproximava de uma forma apavorante. O jovem piloto brasileiro decidiu saltar de paraquedas, mesmo com o avião já em baixa altitude. O paraquedas abriu, mas em questão de instantes, Danilo se chocou violentamente contra o solo. Quais seriam as chances de sobreviver? Danilo conseguiu saltar de paraquedas mesmo com o seu P-47 já em baixa altitude. Essa queda violenta que ocorreu na região de Castelfranco acabou lhe causando um ferimento muito grave na boca. No impacto, Danilo mordeu a língua de uma maneira que não conseguia falar. Mas esse era o menor de seus problemas. O jovem piloto brasileiro estava agora completamente sozinho em terras ocupadas pelo exército alemão. A base da Força Expedicionária Brasileira estava a mais de 300 quilômetros de distância. Logo após o impacto, Danilo tentava recuperar o raciocínio quando percebeu que uma pessoa se aproximava. Seria um alemão? Seria um simpatizante dos alemães? Nenhuma das duas opções. A pessoa que se aproximava do piloto brasileiro ferido era, na verdade, um humilde fazendeiro italiano que inesperadamente se propôs a socorrê-lo. O fazendeiro pediu que Danilo permanecesse escondido entre as palhas até a manhã do dia seguinte. A grande questão era: Danilo podia confiar nesse fazendeiro? Aquela noite foi difícil e angustiante. O medo pairava no ar. A dor no corpo aumentava com o frio congelante da Itália. Mas naquele momento só restava esperar e esperar. No outro lado da Itália, em Pisa, onde ficava a base da Força Expedicionária Brasileira, Nero Moura recebia a informação de que o P-47 de seu irmão mais novo tinha sido abatido. As chances eram mínimas de alguém sobreviver a uma queda daquelas, ainda mais em um território inimigo. Nero Moura achou que tinha perdido seu irmão mais novo. Na manhã do dia seguinte, o piloto brasileiro acordou com os chamados do humilde fazendeiro italiano. Em meio à guerra, ainda existia espaço para a bondade. O fazendeiro acolheu o brasileiro oferecendo abrigo, comida e algumas roupas. Era o máximo que podia ser feito naquele momento caótico. Danilo, que não conseguia falar direito devido ao ferimento grave na língua, gesticulou emocionado, agradecendo pela bondade do fazendeiro. Em meio à guerra, talvez os dois nunca mais se encontrariam novamente. O piloto brasileiro Danilo Marques Moura caiu em terras no norte da Itália, ocupada pelo exército alemão. O que você faria? Danilo, o corajoso piloto brasileiro, decidiu fazer algo que ninguém poderia imaginar. Ele vestiu as roupas velhas doadas pelo humilde fazendeiro italiano,
calçou sua botina de aviador e bateu no peito, dizendo que iria a pé rumo ao sul da Itália, onde estava a base da Força Expedicionária Brasileira, a mais de 300 quilômetros de distância. E não para por aí. A história de Danilo se torna mais grandiosa ainda, pois ele, com aquele estilo brasileiro arretado de ser, foi contra todas as medidas do manual de instruções em casos de fuga. A primeira coisa que o piloto brasileiro deveria ter feito era ter refugiado mais ao norte, na neutra Suíça. Mas Danilo bateu no peito e falou que marcharia rumo ao sul para reencontrar os seus companheiros de farda. O jovem piloto brasileiro foi mais audacioso ainda ao contrariar a ordem mais importante em casos de fuga como aquele. O piloto Danilo deveria seguir o procedimento de ser o mais discreto possível, caminhar somente à noite pelos campos para que não fosse percebido. Sabe o que o piloto brasileiro Danilo Marques Moura fez? Mostrou uma coragem jamais vista ao decidir que partiria rumo ao sul da Itália, caminhando pelas principais vias, rodovias e estradas à luz do dia das cidades italianas ocupadas pelo exército alemão. O piloto brasileiro literalmente enfrentou o exército alemão. E ele não fez isso de forma irresponsável. Danilo Marques Moura sabia muito bem dos riscos que estava correndo. Nessa incansável jornada rumo ao sul da Itália, Danilo fez a primeira parada em Pádua. Novamente, ao invés de seguir as instruções de treinamento e contornar a cidade, Danilo cruzou Pádua inteira, pelas principais ruas, onde estavam centenas de soldados alemães. Até mesmo cigarro, o brasileiro teve a ousadia de pedir aos soldados alemães. Mesmo ferido e sem poder falar muito, Danilo caminhou lentamente, passando por várias cidades italianas arruinadas pela guerra. Sentia muita fome e as noites eram geladas. Comia e bebia somente o que conseguia encontrar em casas abandonadas. O medo de ser reconhecido e capturado era constante. Depois de dias e centenas de quilômetros percorridos, Danilo chegou à cidade de Polesala, às margens do rio Po. Com quase 10 quilos a menos, sua aparência desgastada se misturava com centenas de italianos perdidos em meio às ruínas. A vontade de desistir se tornava cada vez maior. Quando chegou às margens daquele rio, um grande problema surgiu: como atravessá-lo. A ponte que tinha estava sendo patrulhada pelos soldados alemães que exigiam a documentação. O piloto brasileiro não tinha nada além de seu relógio, sua botina e sua roupa velha. Então, como que Danilo iria atravessar aquele rio sem ser identificado pelos alemães? Enquanto caminhava pelas margens do rio pensando na solução do problema, Danilo se deparou com um camponês italiano que lhe perguntou se precisava de algo. Aquela pergunta soou com um tom de desconfiança. Danilo, que tinha levemente se recuperado do ferimento na língua, improvisou e inventou uma história dizendo que era um italiano que estava desamparado à procura de sua família. O camponês italiano, aparentemente comovido com a história, o convidou para comer algo, mas logo em seguida disse a Danilo que aquela história era bem convincente se não fosse por suas botinas de aviador. O medo começou a tomar conta do coração do piloto brasileiro. Afinal de contas, seria esse o seu fim? Depois de tanto caminhar, depois de tanto lutar pela vida, esse seria o fim? Ser entregue aos alemães? Aquele medo no olhar de Danilo logo se desfez quando descobriu que aquele camponês italiano era, na verdade, membro da resistência e que iria ajudar o brasileiro a atravessar o rio.
os italianos conseguiram encontrar um documento falso para que o brasileiro pudesse atravessar o rio e seguir viagem rumo ao encontro de seu irmão e de seus companheiros de farda da Força Expedicionária Brasileira. Depois de várias semanas caminhando, finalmente, com a ajuda dos italianos da resistência, o piloto brasileiro Danilo Marques Moura conseguiu chegar até o posto avançado dos ingleses. Os ingleses ficaram espantados quando foram checar a história de Danilo para confirmar se ele era de fato um piloto da Força Aérea Brasileira. Os ingleses se perguntavam como aquele brasileiro tinha sobrevivido naquelas condições, contrariando todas as instruções e ainda encarando os alemães daquela forma. Após interrogar o piloto brasileiro, os ingleses ficaram maravilhados com tal história e decidiram fazer questão de levar o piloto brasileiro até a base da nossa Força Expedicionária. Quando tudo parecia perdido, Danilo finalmente reencontrou o seu irmão e seus companheiros da Força Expedicionária Brasileira.